Olá, no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet, em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou no mundo. E a internet nos permite assistir pelo tablet, pelo smartphone, além de apenas pelo computador. Nosso abraço para todos vocês que ao redor do mundo nos assistem e que têm mandado também suas mensagens pela internet. Nós ficamos felizes e você também pode sugerir temas que você quer ver sendo debatidos aqui no nosso programa. Porque aqui é assim, né? Você já sabe, você já conhece, o que nós queremos é ver todos vocês e queremos ficar também de cabeça para cima. Significa gozando da vida plena e abundante que o Senhor preparou para nós. E, mais uma vez, como eu sempre gosto de fazer, é dizer para vocês e lembrar a cada um de vocês que se nós conseguimos estar aqui com 24 horas de boa programação no ar, é porque nós temos um exército de pessoas que nos ajudam, que nos acompanham, que oram pelas boas novas, mas que não param por aí. Sabem que, além de oração, nós precisamos de recurso para manter essa televisão 24 horas no ar. Querido semeador de boas novas, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você tem feito diferença no nosso dia a dia e em tudo que a gente faz aqui. Você é um abençoado do Senhor e você abençoa vidas e o Senhor abençoa você também, porque é assim, a bênção quando a gente procura abençoar, ela não fica só com a gente. Então, que o Senhor possa atender os desejos do teu coração e cumprir na tua vida tudo aquilo que você espera, materialmente, espiritualmente também. E você que ainda não é um semeador, mas tem sido abençoado com a nossa programação, liga lá, 2126-300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem fazer parte do exército de semeadores de boas novas também. Você faz falta ainda nesse exército, nós precisamos de você. 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito interessante mesmo. Para mim, inclusive, é um tema novo, porque o capelão, ele é uma figura conhecida do público em geral, aliás, bastante conhecida. Certamente você já conheceu um capelão, você já viu um capelão exercendo suas atividades numa escola e, mais comumente, num hospital, né? Esses nós conhecemos. Mas você já ouviu falar do capelão esportivo? Pois é, isso mesmo, capelão esportivo. Quem é esse capelão? O que ele faz? Onde e como ele atua? É o que você vai conhecer hoje aqui no Cabeça para Cima. Vamos falar sobre capelania esportiva. Começamos com o nosso informativo e eu volto já já com vocês, com os convidados muito especiais. Um capelão esportivo é uma autoridade eclesiástica credenciada e reconhecida pelo governo federal e internacional, que trabalha com atletas e seus familiares, independentemente das suas religiões, modalidades ou categorias esportivas. Para muitos especialistas, o maior inimigo dos atletas durante um campeonato, como a Copa do Mundo, por exemplo, sempre é a pressão e a ansiedade, seja o atleta experiente ou não. O trabalho desses profissionais é tranquilizar as suas emoções, entender os seus pensamentos e fortalecê-los espiritualmente. Eles são seres humanos como qualquer outro, mas com a responsabilidade de satisfazer a diretoria da CBF, a comissão técnica, os patrocinadores, a imprensa, suas famílias, amigos e a toda a nação brasileira. Uma tarefa nada fácil e que precisa de uma atenção especial. É isso aí, gente. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre capelania esportiva. Um tempo propício, né? A gente está em tempo de Copa do Mundo, Brasil recebendo a Copa do Mundo aqui. E é um tempo bom da gente falar sobre o trabalho da capelania esportiva. Você vai ver que não se limita a esse tempo, mas é um tempo que nos provoca a falar e a conhecer mais essa figura do capelão esportivo. Recebo aqui no estúdio hoje o Tom Joyner, ele que é diretor técnico da FCA, que é Fellowship of Christian Athletes. Muito obrigada por estar aqui conosco. Thank you very much for to be here with us. Oh, it's an honor, and thank you for allowing us to be here. We've really enjoyed the visit that we've had so far, and
the graciousness of the Brazilian people have been so hospitable and just warming and loving. So thank you. Eu agradeço muito estar com vocês hoje. É um prazer estar no Brasil. Tenho desfrutado aqui da hospitalidade dos brasileiros. É uma honra para nós. Muito bom estar aqui. Aí você já viu, né? Também conosco, Marcos Grava, ele que é pastor e presidente dos Atletas de Cristo, hoje também nos ajudando com a tradução aqui dos nossos convidados. Obrigadíssima, Grava. O prazer é sempre todo meu, Celeste, estar no seu programa e para falar, como você bem disse, de um tema que é absolutamente novo em nosso país e às portas de uma Copa do Mundo não poderia ser mais oportuno, capelania esportiva. É isso aí, capelania esportiva. Como é que é esse negócio, né? O que é que a gente faz? O que é que faz um capelão? Estou curiosa, viu? Estou curiosa mesmo. E olha, aí completa o nosso time de hoje o Robbie Galvin, espero que eu tenha falado certo o nome dele, ele que é ex-jogador e agora é treinador de futebol. Thank you very much for to be here with us. Yes, thank you. Thank you. As Tom was saying, you know, it's been a pleasure to enjoy this country and these people and see their love for Jesus and their love for others. So thank you so much. É um prazer todo nosso, como disse o Tom, tem sido uma grande alegria desfrutar da hospitalidade dos brasileiros e ver como eles amam a Jesus e nos recebem tão bem aqui. Pois é, né, Grava? Começando com você, a gente vai falar aí sobre capelania esportiva. Você que está aí trabalhando com os Atletas de Cristo, tem provocado a gente, provocado as nossas igrejas aqui no Brasil nesse tipo de trabalho também. Primeiro, meus parabéns pelo trabalho que você tem desempenhado. Que o Senhor abençoe, honre você em relação a esse trabalho. E a capelania esportiva, ela vem com o grupo Atletas de Cristo? Como é que é isso? Bem, antes de mais nada, eu agradeço muito a sua gentileza. Atletas de Cristo não poderia fazer o que está fazendo sem a participação dos meios de comunicação, que nos ajudam muito a divulgar as nossas ações. Nós somos gratos à Rede Boas Novas por essa visão de também entender que o esporte é uma linguagem universal. Há 30 anos Atletas de Cristo existe, Celeste, e há 30 anos o nosso lema é amando ao Senhor, correndo junto e alcançando a muitos. Nós cremos que é possível alcançar o mundo inteiro através da linguagem universal do esporte. E isso só será possível se nós tivermos um bom corpo de atletas treinados para proclamar o Evangelho. E como é que nós treinamos esses atletas? Como é que nós pastoreamos esses atletas, muitos deles recém-convertidos, que experimentam as pressões do dia a dia do esporte? O capelão é alguém extraordinariamente necessário, porque é esta pessoa quem dá ao atleta as orientações que ele precisa dentro e fora de campo para viver um bom testemunho. Mas a capelania esportiva, ela começa com os Atletas de Cristo, ou já existia e os Atletas de Cristo têm absorvido isso? Bom, a capelania começou muitos anos atrás, através dos militares, né? A primeira expressão que nós conhecemos de capelão era aquele pastor ou aquele padre que acompanhava os exércitos numa situação extrema de necessidades espirituais. Eles tinham lá um tempo com essas pessoas, muitos soldados à beira da morte, enfrentando os horrores da guerra. Os capelães eram o apoio espiritual que eles precisavam. Depois nós vimos a capelania expandindo sua atuação. Hoje nós temos a capelania escolar fazendo um ótimo trabalho. Excelente. Nós temos a capelania prisional. E quem não tira o chapéu? Outro dia eu estive num hospital e vi o trabalho dos capelães. Que formidável. Nós do esporte entendemos que precisamos ter esse tipo de apoio também no meio esportivo. Atletas de Cristo há 30 anos começou esta empreitada, mas nós aprendemos justamente com os americanos. Esse ministério que nos visita hoje tem 60 anos de história e eles são especialistas no assunto, por isso nós trouxemos 3 capelães do FCA para dar esse treinamento no Brasil, porque eles sabem como poucos como fazer. Enquanto nós ainda estamos entendendo a matéria, você sabe, Celeste, que capelão esportivo nos Estados Unidos já é profissão e alguns deles têm contrato com os clubes profissionais, porque as equipes já perceberam que a presença desse profissional melhora e muito o rendimento dos atletas. Então, o que é a FCA? Então, what is FCA? It's a Fellowship of Christian Athletes. Significa a Comunidade dos Atletas Cristãos. O que ela faz? What it does. Oh, well, we have an opportunity to pour into athletes, coaches,
and to demonstrate Christ, to encourage them to have a higher calling, a purpose in life, for them to find identity in their relationship with Christ. So you kind of combine sports and Christian together. Nossa função é justamente criar um relacionamento entre o atleta e a sua fé cristã. Então nós ensinamos atletas, treinadores e outros profissionais do esporte a conviver com isso e a demonstrar a sua fé diante das pessoas. Ao longo do tempo a gente vê isso, né? Quer dizer, a gente liga a figura do capelão a um padre, a um pastor, como você até já explicou, né? Qual é a verdadeira relação, por exemplo, de um capelão e de um pastor? Essas figuras se confundem? É necessário ser um pastor, ser um missionário para ser um capelão? Como é que é? Bom, she would like to know about chaplains and pastors. What is the relation? What is the difference between each other? Repeat that? Pastors and chaplains. Oh, yes. Well, Is it necessary to be a pastor for to be a chaplain? well, as in our relationship with Christ, we're all considered missionaries and ministers as ambassadors for Christ. So we have an opportunity in every situation to demonstrate who Christ is. Yes, we will be, chaplains are trained, but the difference is that they have a passion to work with coaches and athletes and encourage them to grow in their relationship and come alongside the coaches and just demonstrate a Christ-like attitude. Bem, como cristãos, nós somos encorajados a demonstrar essa nossa fé e a viver isso diante das pessoas. Mas a diferença básica de um capelão para um pastor é justamente essa nossa convivência com os atletas diariamente e a forma como nós tentamos levá-los a demonstrar publicamente a sua fé em Cristo, basicamente a diferença de um pastor para um capelão. Perfeito. E o que faz um capelão, afinal de contas? Um capelão esportivo? Bem, muitas pessoas, Celeste, pensam que o capelão ele é um evangelista. E aí nós temos que deixar bem claro essa distinção. Organizações esportivas muito bem conceituadas, como o Comitê Olímpico Internacional e o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, eles entendem a importância do capelão religioso e abrem espaço nas suas competições, nos seus eventos, para a presença deste capelão. Durante as épocas de Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos e outros grandes eventos, há dentro das vilas olímpicas, vilas pan-americanas, um espaço chamado de Centro Multirreligioso, onde capelães preparados estão aptos a atender as pessoas em 5 diferentes credos. E nós, cristãos, somos um desses credos com liberdade de participar. A presença desse capelão ali tem algumas necessidades e alguns requisitos, e um deles é justamente não fazer o proselitismo. Nós não estamos ali para levar a pessoa que está necessitando de um apoio espiritual simplesmente a mudar de religião, mas a ter o suporte que ele precisa diante de uma pressão que é muito alta na competição que ele está convivendo. Robbie, você é um capelão? Robbie, are you a chaplain? I'm a coach, but also, you know, as Tom was saying, I minister to my athletes and to my players that I come in contact with. Então, eu sou um treinador, mas como bem disse o Tom, eu também, como treinador, sou um ministro e eu então passo para os meus atletas, para os meus jogadores, um pouco mais sobre o meu conhecimento do Evangelho, meu conhecimento cristão. Perfeito. É interessante, né? Porque um dos movimentos que a gente vê nos últimos tempos é aí uma proibição da FIFA dos jogadores se manifestarem, né, do ponto de vista religioso, até essa história de mostrar a camisa, gestos, etc., não pode, talvez cerceamento à manifestação religiosa. E é interessante quando você coloca que há uma demanda, né, um interesse grande pelo trabalho do capelão. Então, eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e vamos entender um pouquinho mais como é, então, essa atuação do capelão, como é que isso acontece, em que fóruns, em que ambientes o capelão efetivamente pode trabalhar, ok? Vamos lá. Cabeça pra cima.